tá? Mas eu fui dar palestras um tempo atrás em escolas públicas, né? E o tema da palestra era para pais, né, na verdade. Quanto vale o seu filho? Né? Era o tema. E eu me inspirei em cima daquele filme do Wagner Moura que chama A Busca. Se vocês não assistiram, assistam. É muito bacana. Porque esse filme, ele é um filme já antigo, mas é interessante, não vou dar um spoiler. É, do filho. Enquanto ele fica buscando. Porque ele vai saber quem é o filho dele por meio... quando o filho foge de casa, ele vai sabendo quem é o filho dele por meio das referências que as pessoas dão pra ele. Esse é meu filho, enfim. Ele não conhecia o filho dentro da própria casa. Ele não sabia quem era o filho. Mas isso é muito comum. Né? Essa é a essência, né, que traz a palestra, enfim. E isso é muito comum, né? A gente tem visto muito isso, né? Isso é aquela coisa que a gente sempre fala, e a gente escuta muito isso, ainda mais psicologia do desenvolvimento, fala muito isso. Os pais são muito como um espelho para os filhos, né? E os filhos veem muito isso. Então, hoje, essa dinâmica dessa mudança, dessa dinâmica familiar... é o que às vezes estremece um pouco. Por quê? Porque às vezes é uma mãe que trabalha o dia inteiro, e não que eu não tenha que trabalhar, mas é como que eu lido e como que eu me relaciono, dando conta do meu trabalho, dando conta do meu filho, dando conta de todos os meus afazeres. Né? Como que eu lido com tudo isso? E às vezes o que eu vejo muito no consultório é os pais chegando assim e falando, então, mas eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou isso, eu dou aquilo, porque eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. E você vê essa autocobrança que os próprios pais têm em relação a eles mesmos, né? Então, aí você começa a ver que essa fala, ela fala muita coisa para a criança. Com certeza. Fala muita coisa, traz muito peso, né? Imagino. O meu TCC, voltando pro meu TCC, eu falo sobre 2 polos de criação. Eu falo sobre famílias que são super protetoras, e eu falo de famílias que são negligentes. E eu acho que até a questão da pandemia, ela trouxe muito isso à tona. Porque eu vejo que, assim, na pandemia, os pais, eles só tinham os filhos, né? Tipo, não tem contato com mais ninguém. É o pai, filho, filho, pai. E aqueles pais que eram mais negligentes se olharam numa situação de tipo assim, putz, por que eu negligenciei meu filho tanto tempo? E aí vai para aquilo que você falou, de agora eu quero dar tudo para ele. Sim. Só que não é isso que ele precisa, ele não quer que você dê tudo, ele quer que você seja presente, ele quer que você dê limite. Criança precisa de limites. E sem entender que muitas crianças, às vezes, elas passam por uma fase do desenvolvimento que é a fase do prazer imediato. Sim. Crianças pequenas, eles querem o prazer imediato. E é claro que tudo que você vai dando, tudo que você vai proporcionando para ele, isso é são as fases de Freud lá, né? Traz alegria para ele, mas ele não encara isso como amor. Exato. A criança precisa de limite, porque limite é o quê? Linguagem Segurança. diferente, né? Sim. Limite é segurança. Com criança pequena, limite é segurança. E eu falo exatamente isso. É muito engraçado que, nas minhas pesquisas, a criança que é super protegida e a criança que é negligenciada, elas acabam manifestando basicamente os mesmos sintomas. Os mesmos comportamentos. Os mesmos comportamentos. Elas são extremamente agressivas, sem limite. Estava tudo dentro de uma proteção, a outra não tinha nada. Exatamente. Mas é porque quando a que está protegida, super protegida, ela quer sair dessa super proteção porque ela está sendo sufocada. E ela acaba indo para aquele de tipo rebelde, sabe? O filho rebelde. E a criança que é negligenciada, ela nunca teve esse limite. Então, para ela, tudo é permitido. Ela pode fazer o que ela quiser. Então, ela sai se relacionando do jeito que ela quiser, ela sai fazendo tudo que ela quiser. Ela não tem esse filtro, entende? Porque se os próprios pais, que são a primeira referência de uma criança, não colocam esse filtro nela, quem que vai colocar? A sociedade? Não. E aí, ainda, o que gera? Intolerância e frustração, porque daí a criança não consegue tolerar a frustração. Porque ela nunca foi podada. E a frustração dói no próprio pai, né? Exatamente. No próprio pai. Então, é esse feeling, né? Porque dar limite pro meu filho dói em mim. Né? Meu filho vai me odiar. Ver o meu filho frustrado dói em mim. Então, a relação de pai e filho, né? Aquela relação ali que ele está tendo naquele ambiente diz muito mais a respeito do próprio pai do que da criança. Sim, exatamente. Né? Eu falo muito que ser pai, desculpa, Não, ser pai, mãe e filho é um luto constante. Porque quando a gente é criança e aí a gente passa a ser adolescente, a gente tem que
matar o pai de criança e aprender a se relacionar com o pai de adolescente. E pro pai é a mesma coisa. Eu preciso matar o meu filho adolescente para aprender a me relacionar com o meu filho jovem. Então, assim, as fases da nossa vida são lutos constantes, sabe? E eu vejo muitas vezes pais presos nessas fases. Às vezes o filho é adulto, só que o pai ainda é um pai de criança, ele não é um pai de adulto. Ele não fez o luto do filho criança para aprender a se relacionar com o filho adulto. E aí começam a gerar esses conflitos. Esses conflitos e essas distâncias, E né? essas distâncias. E isso é muito interessante, né, Bia? Porque essa questão do luto, muitas vezes o pai se relacionando com o filho, na verdade, não é o pai se relacionando com o filho, é o pai se relacionando com a criança interna dele. Isso é Exatamente. extremamente. É uma É projeção. uma projeção. o Na tempo verdade, todo. quando o pai chega pra você e fala assim, olha, eu quero dar pro meu filho tudo aquilo que ele Ele que já eu não está tive, projetando. ele tá projetando. Aquele filho é o filho, claro, tá lá, a Vai matéria, ser é tudo filho. que eu não fui. Mas aquele filho, eu tô projetando tudo aquilo que eu não fui. Exato. Eu Exatamente. precisei falar para alguns pais, porque isso tem sido um exercício interno que eu faço o tempo todo, porque sou pai de filhos pequenos. Exatamente que a gente vai precisar sepultar os filhos ideais que a gente com criou certeza. para a gente poder relacionar-se com os reais. Real. Sim. Se você não aprender a sepultar os ideais, você vai sempre criar uma coisa que eles não são. Exatamente. Exato. E aí é a dificuldade, né? E sempre aqui- projetar as suas frustrações no Sim. seu filho. A né? projeção é o tempo todo. Tipo, ele não... Eu sofri nisso, ele não pode sofrer naquilo que eu sofri. Só que no final, o tiro acaba saindo pela culatra, né? Porque você acaba super protegendo seu filho, colocando ele numa bolha e Sim. aí... Você tem medo de ele não passar o que você passou, ou Exatamente. deixar, ou não passar o que você não passou. E aí você fica priva uma ele de se loucura. frustrar. E eu acho que, assim, a criança precisa ser ensinada a tolerar frustração desde bebê. Sabe quando o bebê Sim. é pequenininho e tá comendo, e aí ele bota a mão na comida e enfia na boca? Uhum. O seu não, naquele momento, você tá ensinando pra ele a lidar com frustração. Exatamente.